Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos vendo os desdobramentos daqueles rumores de que o Biden, após chegar ao Brasil, mais precisamente em sua visita a Manaus, teria liberado a Ucrânia para usar seus mísseis de longo alcance para atingir o território russo em profundidade. Bom, todos esperavam a resposta de Moscou e o Kremlin está afirmando que o governo de Biden, que já está nos seus últimos meses, parece estar decidido a escalar ainda mais o conflito na Ucrânia. Quem comentou isso lá em Moscou foi Dmitry Peskov, que é o porta-voz de Putin. Ele disse hoje, segunda-feira, em uma entrevista, que está bem claro que o governo de Washington quer continuar colocando lenha na fogueira nesse conflito e intensificando as tensões que já estão nas alturas. Bom, gente, para quem está por fora do assunto, pegou o bonde andando, Zelensky vinha pedindo há tempos que Washington liberasse o uso desses sistemas de mísseis, conhecidos como ATACMS, para atacar o território da Rússia. E depois de muita resistência, parece que Biden decidiu atender esse pedido agora, nessa reta final de seu mandato. O problema é que Putin já tinha deixado bem claro, lá em setembro, que liberar esses mísseis para a Ucrânia seria um divisor de águas. Ele chegou a dizer que se esses ataques em solo russo acontecerem realmente com o apoio desses armamentos, isso colocaria a OTAN numa posição de estar em guerra direta com Moscou. E foi bem enfático, hein? Segundo ele, Moscou iria tomar as decisões apropriadas dependendo da ameaça que fosse percebida. Só que ele não entrou em detalhes, preferiu deixar no ar. E para não deixar dúvida, nessa segunda-feira, outros representantes russos reforçaram essa ideia. Eles afirmaram que Moscou vai reagir à decisão dos Estados Unidos, embora ninguém tenha dito claramente como essa reação virá. Só que já dá para sentir o tom de ameaça, né? Por falar nisso, Leonid Strutsky, que é um dos líderes do Partido Liberal Democrático da Rússia, um partido ultranacionalista, também deu a sua opinião. Segundo ele, agora com essa decisão dos americanos, os Estados Unidos estão participando diretamente do conflito. E aí ele foi ainda mais longe. Diz que isso vai inevitavelmente levar a uma resposta dura da Rússia, dependendo das ameaças que surgirem para o lado deles. Até agora não houve nenhuma declaração oficial por parte da Casa Branca. Mas a história começou a surgir com as reportagens meio que coordenadas em veículos como o New York Times, o Washington Post, a Reuters e a Associated Press. Segundo essas fontes, o uso desses mísseis pelos ucranianos seria limitado à região de Kursk, onde a Ucrânia já fez incursões no verão passado. E olha, gente, as ameaças não pararam por aí. Nos programas da televisão russa, os ânimos também estão bem exaltados. Dmitry Kizelyov, que é uma das figuras de maior destaque entre os propagandistas por lá, veio a público dizer que o Ocidente está, de fato, entrando diretamente na guerra com a Rússia, dizendo que a resposta da Rússia poderia ser qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Além disso, a deputada Maria Butina, que é bem alinhada com o Kremlin, também fez as suas declarações. Ela acusou a administração de Biden de estar tentando a todo custo escalar esse conflito ao máximo enquanto ainda tem tempo no poder. E ela foi além. Expressou que tem uma grande esperança de que Trump, quando assumir o cargo novamente, reverta essa decisão. Para Butina, o que está em jogo é um risco real de uma terceira guerra mundial. Segundo ela, esse é um cenário que definitivamente não interessa a ninguém. A mídia russa, em especial o jornal Russilskaya Gazeta, também não deixou de dar o seu conteúdo de editorial. No entanto, eles alertam que a decisão de Biden coloca novos desafios para as forças armadas russas. E aí, numa possível resposta, o jornal sugere que Moscou poderia armar os rebeldes Houthis no Iêmen para atacar navios americanos no Mar Vermelho. Isso, segundo ele, seria uma forma de retaliar os Estados Unidos pela decisão de armar a Ucrânia. Inclusive, no passado, Putin já tinha dado uma pista sobre essa estratégia. Ele havia comentado que, se os Estados Unidos acham que podem mandar armas para uma zona de guerra para criar problemas para a Rússia, então Moscou teria o mesmo direito de fornecer suas próprias armas a outros países com o objetivo de atacar interesses ocidentais. Não sei se vocês lembram, tá, gente? Mas Putin chegou a sugerir essa possibilidade durante a coletiva de imprensa em São Petersburgo, dizendo que, se o Ocidente continuar armando a Ucrânia para atacar o território russo, Moscou também poderia fazer o mesmo em outros cenários de conflito. E aí ele jogou no ar, né? Por que não teríamos o direito de fornecer nossas armas? Gente, enquanto isso, as armas continuam fazendo o seu trabalho. Saldo de 11 mortos no ataque russo à cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, que fica ali na fronteira com Kursk, na Rússia. Esse ataque aconteceu quando um míssil atingiu um prédio ontem à noite. Além disso, outra explosão deixou o centro administrativo da região sem energia. De acordo com o serviço de emergência da Ucrânia, também pelo Telegram, foram 89 pessoas feridas.
Esse ataque à Sumi aconteceu depois de uma manhã em que a Rússia lançou uma ofensiva massiva mirando a rede elétrica da Ucrânia. Segundo Kiev, foi um bombardeio pesado, com cerca de 120 mísseis e 90 drones. Pelo menos 7 pessoas morreram naquele ataque sobre o qual nós comentamos no vídeo de ontem. Segundo o chefe da administração militar de Sumi, Volodymyr Artyuk, a noite de domingo foi um verdadeiro inferno. Isso foi publicado no canal oficial da administração militar no Telegram. Além do ataque ao prédio, outro míssil atingiu uma infraestrutura crítica, deixando toda a cidade no escuro. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, os russos usaram 2 mísseis balísticos Iskander-M e um míssil guiado Kh-59 nesse ataque noturno. Depois que o bombardeio atingiu Sumi, os serviços de emergência da Ucrânia entraram em ação rapidamente. De acordo com o que eles publicaram no Telegram, equipes de resgate, bombeiros e até psicólogos foram mobilizados para ajudar as vítimas. Conforme a Promotoria Regional de Sumi disse, esse ataque deixou 90 apartamentos danificados, 28 carros destruídos e mais 15 prédios com danos moderados. Esses fatos foram verificados por agências de notícias que usaram imagens de satélites e outras informações para confirmar a autenticidade dos relatos. Mas a Rússia também não teve uma noite tranquila. Enquanto tudo isso acontecia em Sumi, o Ministério da Defesa russo afirmou que suas unidades de defesa aérea derrubaram 59 drones ucranianos. Desses, 2 estavam a caminho de Moscou. Outros foram destruídos sobre a região de Briansk, Kursk, Belgorod e Tula. Segundo as autoridades russas, não houve danos nem vítimas nos locais onde os destroços caíram. O prefeito de Moscou, o Sergei Sobyanin, publicou no Telegram que, de acordo com informações preliminares, esses ataques de drones não causaram prejuízos ou feridos. Já o governador de Briansk, Alexander Bogomaz, garantiu que todos os drones lançados pela Ucrânia foram interceptados. Bom, agora mudando para a linha de frente, a região de Kurakov tem sofrido com as investidas russas. Ontem, domingo, eles fizeram novos avanços na margem norte do reservatório de Kurakivsk, que fica ao norte de Kurakov. E, de acordo com imagens geolocalizadas e publicadas entre os dias 15 e 17 de novembro, parece que as tropas russas conseguiram avançar até os arredores da parte norte da cidade de Kurakov. Além disso, tudo indica que eles tomaram o controle de Nova Ilinka, o que pode mudar a dinâmica naquela região. E não para por aí. Na direção de Vuhledar, os russos também estão pressionando. Ontem, novas imagens geolocalizadas mostraram que houve um avanço das forças russas ao noroeste de Vuhledar, especificamente ao sul de Konstantinopolsk, usando a estrada O-0510 como rota de ataque. Enquanto isso, Lavrov chega ao Brasil representando Putin para a reunião final do G20. Para quem não sabe, o grupo reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e recentemente entrou também a União Africana, o que acaba conferindo ainda mais representatividade ao grupo. Mas o que chama atenção, é que a reunião está acontecendo aqui na minha cidade, a bela, mas também sofrida cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. De Biden a Xi Jinping, de Olaf Scholz a Macron, de Narendra Modi a Tayyip Erdogan, são dezenas de chefes de estados reunidos para finalizar um conjunto de discussões que foram feitas ao longo dos últimos meses por seus diplomatas e chanceleres. No entanto, tem 2 ausências que pairam sobre a cúpula. Uma é a de Putin, que, como vocês sabem, não pôde vir porque corria o risco de ser preso. A outra, naturalmente, não viria mesmo porque ainda não é presidente. Eu estou falando do futuro presidente dos Estados Unidos, mas que mesmo ausente já coloca dúvidas e influencia os rumos das negociações. Biden, que está em seus últimos 2 meses como presidente, chega a essa reunião em uma posição de transição. Enquanto isso, Xi Jinping da China aparece como uma figura central nesse encontro, principalmente no momento em que as tensões geopolíticas estão elevadas por conta dos conflitos em Gaza e na Ucrânia. De acordo com um diplomata alemão, que preferiu não ser identificado, a preocupação não é apenas com a geopolítica, mas também com o crescente papel econômico da China em diversas questões. Embora os chineses tenham apoiado a Rússia até agora no conflito ucraniano, fontes na Alemanha acreditam que essa postura pode se tornar mais complicada para Pequim, especialmente agora que o conflito está se expandindo com a presença de tropas norte-coreanas, o que aproxima a guerra das fronteiras chinesas. Nos bastidores, diplomatas estão enfrentando dificuldades para costurar um acordo sobre uma declaração conjunta. A ideia é incluir um apelo pela paz, mas sem apontar dedo diretamente para nenhum dos 2 lados envolvidos. Mas esse grande ataque aéreo da Rússia à Ucrânia, que ocorreu no domingo, acabou gerando mais divisões. E os diplomatas europeus agora estão pressionando para mudar a redação que havia sido acordada anteriormente.
Como já comentamos antes, em resposta a esse ataque, os Estados Unidos decidiram suspender as restrições que haviam imposto sobre o uso de armas americanas pela Ucrânia para atacar dentro do território russo. E essa novidade também pode influenciar na redação do texto da declaração. Por outro lado, o Brasil chegou ao encontro com uma pauta um pouco diferente, voltada para o desenvolvimento sustentável, a taxação dos mais ricos e o combate à fome. No entanto, autoridades brasileiras já estão percebendo que essas prioridades podem ficar em segundo plano quando Trump reassumir e começar a ditar uma nova agenda. Uma fonte do Ministério da Fazenda comentou que Trump não tem muito interesse em acordos multilaterais. Ele acredita em cada um por si e Deus por todos, e isso pode dificultar a execução dos planos propostos pelo Brasil, mesmo que o compromisso seja majoritariamente apoiado pelos demais países. Enquanto isso, Xi Jinping está usando a reunião para promover a iniciativa do Cinturão e Rota, que é popularmente chamado como Nova Rota da Seda. Ele está fazendo isso como uma forma de reafirmar a influência econômica da China. Embora o Brasil não tenha aderido a essa iniciativa, há expectativa de que outras parcerias industriais possam surgir com a visita de Xi Jinping a Brasília nos próximos dias. Afinal, ele confirmou uma visita de Estado ao Brasil, então ele vai ficar por aqui após o final da cúpula para conversar mais detidamente com o governo brasileiro. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.